Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje eu tô com um relato misterioso aí, muito fascinante, é um relato impressionante. Por que que é um relato impressionante? Porque ele traz mais uma peça do quebra-cabeça do caso Varginha, aquele caso da criatura de Varginha, que foi capturada, depois foi levada para a Unicamp, isso em janeiro de 1996. E hoje a gente tem o relato de uma enfermeira que viu a criatura lá na Unicamp. Então, sem mais delongas, vamos para esse interessante relato. Nós recebemos no dia 4 de agosto de 2020 um e-mail do Paulo, e ele diz assim, o seu relato: Boa noite, Edson. Meu nome é Paulo, sou de Campinas, no interior de São Paulo, e acompanho seu trabalho e sou um entusiasta do assunto ufológico. Ouvindo o podcast Hangar 18, você respondeu uma pergunta de como você concilia o fato de ser evangélico e a ufologia, e isso me inflamou para compartilhar. Afinal, você entende como este assunto é um tabu considerável dentro das igrejas como a Assembleia de Deus. Aí ele fala aqui: sou evangélico e minha família também, desde a geração dos meus avós e dos meus bisavós, também são evangélicos. Ouvir você me deu uma coragem de compartilhar como que o caso de Varginha chegou até nós, ou seja, chegou até a família dele. Talvez não seja de tanta relevância o relato, mas desde então temos a certeza de que por muitos anos convivemos ao lado de uma pessoa que viu a criatura bem de perto. Vou tentar fazer uma linha temporal até a data de hoje, que começa em 1996. Não sei precisar o mês. Era um domingo. Chegamos do culto por volta das 21h30 e meu pai tinha o hábito de ligar a televisão para assistir o programa Fantástico da Rede Globo. E aquele dia estava falando sobre o incidente de Varginha. E uma das coisas que marcou muito foi a imagem mostrada a seguir. Esta imagem era um desenho da criatura veiculada pela TV Globo. A partir de então, comecei a dar mais atenção para as histórias que meus pais e os meus avós contavam. Não vem ao caso, no momento, entrar em detalhes, mas para ter uma ideia, o meu avô contava que sempre voltavam do serviço na roça, no estado do Mato Grosso do Sul, e pararam na sede da fazenda para tratar do trabalho no dia seguinte. E aconteceu que ele só se lembrava de tentar acordar ali no chão da sede, e não lembra como que ele dormiu. Porém, ele conta que viu, mesmo com muito sono, que tinha 2 homens de macacão amarelo pegando água na fonte que tinha próximo da sede e foram embora pela saída dos fundos. Pelo que eu entendi, ele e os demais se levantaram depois de um tempo, confusos com estranho sono. Então, esse caso aí que ele comentou agora, ele só abriu um parênteses para dizer que o vô dele provavelmente teve um missing time, ou seja, teve uma perda de tempo e perda de memória e simplesmente apagou num determinado local da fazenda, viu uns seres estranhos lá e depois ele acordou meio confuso junto com outros funcionários da fazenda. Bem interessante, de repente valeria aí coletar o caso dele e depois, viu, o Paulo, você relatar, mandar um novo relato só desse caso aí. Inclusive, se ele quiser desenhar esses seres que ele viu de macacão amarelo, seria bem interessante. Mas voltando aqui
para o relato do incidente. Ele continua, né? O incidente de Varginha. A sogra do meu tio, que também considero como uma avó, era enfermeira na Unicamp. E ela também era cristã evangélica, da velha guarda, aquelas senhorzinha de coque e tal. E se é que você me entende, ele continua o relato aqui. É uma pessoa que tenho certeza que não compactuava com a mentira. Afinal, quem tem a luz da vida nunca andará em trevas. Ele está aí parafraseando o Evangelho de João, lá no seu capítulo 8, versículo 18. Foi em uma confraternização de família, no ano de 2006, que ela, essa tia lá, né, relatou para nós o que ela presenciou lá na Unicamp. Ela disse que chegou ordens para transferir todos os pacientes do prédio, para que o prédio fosse isolado. No começo, ela não sabia o motivo do isolamento, mas horas depois viu veículos militares chegando com a carga, entre aspas, em uma caixa. Um médico falou para ela: chegou a anomalia. Ela não deu importância, mas quando ela foi até a sala em que os demais médicos estavam, ela viu o que estavam chamando de anomalia. Ela falava que aquilo não era nem de longe uma criança com má formação. Ela falou que a criatura estava disposta ainda na caixa, com a cabeça meio de lado, e ela viu somente o olho grande. Viu braços e pernas finas, mãos e pés estranhos, diferentes, com menos dedos, ou seja, a gente tem 5 dedos, aquela criatura tinha menos dedos e eram compridos. A anomalia tinha uma coloração escura e a cabeça era deformada. Acredito ser as protuberâncias na cabeça. A boca era fina, o nariz quase inexistente e pequenas orelhas deformadas. Eu acredito que o que ela deve ter visto, a gente tem uma maquete aqui que a gente fez na época do caso de Varginha, viu uma criatura nesse sentido aqui, né? Com o nariz pequenininho, a boca só um rasguinho, as protuberâncias na cabeça, uma orelha deformada pequenininha também, e foi algo que chamou muito a atenção. Ela falou: isso aqui de longe não é uma criança deformada, é outra coisa. Prosseguindo aqui o relato do Paulo, ao final do relato do evento, ela contou que a anomalia lembrava um episódio anterior a este. Aí ela falava lá que é normal a Unicamp receber pessoas de toda a região. E aconteceu que certa vez uma mulher vinda de uma região rural chegou lá com dores de parto. Segundo ela, esta pessoa nunca tinha feito o pré-natal e chegou mesmo só para parir a criança. Porém, o que mais assustou foi que, ao nascer a criança, era extremamente semelhante à anomalia, ou seja, ao ET de Varginha. Aquele ser, né, desse caso aí, ele morreu horas após o parto e a mãe nunca viu a criança. Assim, quando nasceu, correram com aquilo, entre aspas, palavras dela, para um outro lugar. Ao longo desses anos, tenho colecionado histórias de parentes e alguns amigos sobre situações anormais. Porém, esta, do incidente de Varginha, foi a que mais me marcou, pela sinceridade da pessoa, dos princípios, né, dessa pessoa da família. Se não fosse por essa pessoa, talvez eu não acreditasse no fenômeno. Obrigado pelo espaço e que Deus o abençoe. Atenciosamente, Paulo Vieira. Em outros e-mails
trocados posteriormente, o Paulo informou para nós o nome da enfermeira, só que por uma questão de família, ele disse que ela já tinha falecido, inclusive, em 2007, e disse que, inclusive, o Badam Palhares esteve no velório dessa pessoa, né? E os motivos de ele não querer expor o nome da enfermeira, embora nós saibamos quem é, checamos, inclusive, as informações junto à Unicamp, é porque eles comentaram na época sobre o assunto que era para manter o sigilo, ou seja, eles recomendaram lá no hospital que ela não contasse nada a ninguém, já que se tratava de um sigilo médico. Então, você gostou aí desse relato? Se você gostou, clica no joinha, compartilhe à vontade, deixe os seus comentários aí, nos siga nas redes sociais e até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior.